E, bom, gente, para quem está online, eu quero dar as boas-vindas e apresentar a Bárbara Passo. E ao mesmo tempo me apresentar, né? Porque tem gente que vem por causa da Bárbara. E eu sou Rafael Berardi, eu ajudo mulheres a eliminar as causas da vontade descontrolada de comer, ficar tranquila com o seu corpo e sair de casa confiante. E você, Bárbara, hoje por que você está aqui conosco? Conte aí pra gente. Então, eu sou Bárbara Passo, como você falou, tenho 4 filhos pequenos, além de ser dona de casa, professora e tudo mais, né? E eu estou aqui hoje porque eu, como muitas, né, provavelmente, enfrentava um problema muito sério de ansiedade e acabava descontando na alimentação e gerou uma compulsão alimentar, né? Beleza. Conta um pouquinho pra gente o que você estava vivendo de situação antes da gente, enfim, começar a se falar e começar o trabalho com o método que eu te apresentei. O que você estava vivendo de problema? Como é que estava a sua vida, enfim? Então, eu me classifico como uma pessoa ansiosa já há bastante tempo. Assim, há muitos anos que eu venho carregando a ansiedade comigo, vamos dizer assim. Só que, especialmente nos últimos meses, cerca de 6, 7 meses, eu enfrentei uma ansiedade mais intensa. Inclusive com afastamento do trabalho, com uso de medicamento, tudo isso, muito intenso. E com diversos sintomas, assim, de falta de ar, de palpitação, de tensão muscular. Eu cheguei a travar assim, umas 2 vezes, eu parei na emergência uma vez com travamento muscular, dando um torcicolo assim, muito forte, né? E assim, e basicamente descontando muito na alimentação. Toda vez que eu me via assim, cansada, estressada, esgotada, que quase sempre, eu acabava descontando na alimentação, porque ali encontrava uma forma de alívio, né? Então, assim, era basicamente automático. Por exemplo, acontecia as crianças brigando e aquilo ia me estressando e eu não preciso recorrer a um doce, preciso comer alguma coisa, né? Então isso virou uma constante muito grande, né? Eu vim criando esse hábito ruim por muito tempo, né? E então basicamente era esse meu quadro quando eu encontrei você, né? Com uso de medicação, afastamento do trabalho e com uma compulsão alimentar muito intensa. E você chegou a falar, inclusive, de medicamento, e isso, inclusive, eu também não sabia. Gente, só para vocês saberem, você que está assistindo a gente, não tem nada combinado aqui, e eu nem sei, inclusive, tudo que a Bárbara vai falar. Por exemplo, essa questão dos medicamentos, eu não estava sabendo, tá? Então, é literalmente fazendo ao vivo, sem nada combinado. E com relação a isso que você falou de medicamento, qual que era, digamos assim, o preço que você estava pagando desse medicamento? Não só em termos financeiros, do tipo, o medicamento custava tanto, mas assim, efeito colateral, enfim, o medicamento geralmente ele tem outras coisas que acarreta na gente. Em que ponto que estava essa questão do uso de medicamento? Então, eu já estava fazendo acompanhamento com psiquiatra por conta desses sintomas, por isso e outras coisas, né? E eu falei com ele, olha só, eu estou com um descontrole alimentar muito grande, né? Além desses outros sintomas que eu citei da ansiedade, né? E aí ele me ajudou, prescreveu um determinado medicamento, que eu não lembro agora o nome, e não fez efeito algum. Falei, olha, não está resolvendo. E aí depois ele prescreveu um outro e eu fiz o uso por um tempo, voltei à consulta, porque são consultas mensais, né, ele vai acompanhando, e falei, olha, não obtive resultado, porque estava a ponto de comia uma coisa doce, aí eu queria um salgado, aí comia uma coisa salgada e queria o doce, e assim ia caçando um monte de coisa pela casa, e atacando os biscoitos do lanche das crianças, e ia catando tudo pelo caminho, né? E aí eu falava com ele aumentou a dose desse medicamento e por fim não resolveu. Eu falei, olha, eu nem falei, na verdade, eu pensei e decidi assim, falei, não vou tomar mais porque a gente vai gastando dinheiro, vai tendo, que acaba afetando outros aspectos da saúde. Até então eu não tinha percebido nenhum
efeito nocivo diretamente, mas a gente sabe que ele reage, né, de forma negativa no nosso organismo. Claro que tem que ter um equilíbrio aí. Se você acha que os benefícios estão valendo mais, beleza, né, permanece. Mas eu achei que eu não queria mais continuar, porque eu não estava vendo benefício nenhum, e aí estava tendo outras situações, né? Você acaba gastando, você, enfim, tem outros aspectos. E aí, por fim, eu comecei a procurar outras soluções que pudessem me causar um resultado positivo e que não precisasse mais recorrer de medicamento, entendeu? Interessante. E efeitos colaterais, você chegou a perceber em você ou foi tranquilo? Digamos assim, não deu resultado, mas também não deu efeito colateral? Não, eu não cheguei a perceber efeito colateral, não. A não ser um determinado que eu sentia assim, uma sonolência muito grande. Assim, dava um relaxamento muscular e tal, mas ele não me ajudava na questão da comida, não me ajudou, continuei com essa compulsão. E me dava uma sonolência que eu ficava aqui a cama o dia inteiro. Eu falei, como assim? Eu tenho 4 crianças, eu tenho casa, eu tenho trabalho, tenho um monte de coisa. Eu falei, olha, eu não posso, porque se sente muito mal, não dá pra ficar na cama o tempo todo, porque o corpo pesa, você vai ficando assim, né? Inativa, vamos dizer assim. E aí eu. Tá. Legal. E pelo que você, igual você falou, né? Você veio de um quadro de ansiedade, depois chegou a ter inclusive esse ápice que partiu para a medicação. Pelo que você tem de autoconhecimento, pelo que você inclusive se conhece, inclusive do trabalho que a gente começou a fazer junto aqui, o que você percebe que tem sido as causas da sua ansiedade? Olha, eu acho que eu estava num quadro de, vamos dizer assim, vitimismo, né? Que a pessoa assim, ai, gente, chegava ao ponto de pensar assim, nossa, que vida subhumana é essa? Eu não dou conta, não vou conseguir, né? Para mim não dá, é demais para mim, né? Até que eu comecei a perceber que, peraí, né? As circunstâncias da nossa vida fazem parte também da nossa vida, né? Se eu tenho uma casa para dar conta e não tenho ajuda, se eu tenho filhos que eu preciso, né, educá-los da melhor maneira, se eu tenho um trabalho, se eu tenho um marido, enfim, essas são as minhas circunstâncias. Cabe a mim encontrar o melhor jeito de conciliar tudo isso, né? De encontrar paz em meio a todo esse alvoroço, né? Então, assim, a gente acaba, vamos botar assim, culpando as coisas externas, quando na verdade a culpa está em nós, porque a gente não está sabendo lidar com as circunstâncias da vida, né? Então, eu acho que era isso, essa questão do vitimismo de achar que é muita coisa para mim, né? Eu não quero, né? Eu não vou conseguir, né? Não desse desespero que bate assim, né? É um pouco disso. Você falou algo interessante, Bárbara, que eu já percebi isso em várias das mulheres assim que eu atendo, elas falaram assim, Rafael, de certa forma, né, reunindo tudo. Rafael, a minha vida, depois que eu encontrei você e comecei a trabalhar, não mudou o cenário externo. A minha vida continua com os mesmos desafios e problemas e tal. Mas a maneira como eu lido, a maneira como me afeto, a maneira como eu reajo, mudou totalmente. Aí eu falo, gente, é muito legal ver como que várias pessoas falam a mesma coisa, entende? E assim, e eu não pego coisa tranquila, sabe? Assim, os casos que eu atendo, eu fico assim, meu Deus do céu, isso não vai ser fácil. Então, eu fico feliz de ver você também falando isso, assim, sabe? Do tipo, não, eu estou encontrando paz mesmo em meio ao cenário que continua idêntico. Então, eu fico bem, bem feliz mesmo de falar isso. Acho que esse é o grande desafio, né? Porque acho que a primeira tendência é essa, a gente querer lutar contra o ambiente, né? Contra o externo. Não, eu queria mudar, né? Eu queria mudar as circunstâncias, né? E depois, quando a gente bate cabeça e vê que isso não é possível, peraí, tá? Então, quem tem que mudar sou eu, né? A gente não tem a capacidade de mudar o outro, a gente não tem capacidade de mudar as circunstâncias, o ambiente, quem tem que mudar sou eu. Então, quando a gente começa a mudar, principalmente a maneira de enxergar e lidar com os problemas, com as situações, as coisas vão se acalmando dentro de nós, né? Então, foi essa experiência que eu tenho vivido e tenho buscado ainda mais. Legal.
Legal. E até partilhando um pouquinho tanto com você como com vocês todas. O interessante é que quando as emoções que vêm à tona são diferentes das que vinham antes, por exemplo, a ansiedade. Falando agora um pouquinho por mim, mas eu já vou te perguntar como é que está sendo a tua experiência. A maneira, vamos supor, estou aqui com 1000 coisas para fazer, mas se eu não estiver ansioso, eu consigo focar, ter cabeça, ter concentração para dar conta pelo menos de uma atividade e riscar ali no meu checklist. Agora, se eu estiver ansioso e não estiver me trabalhando, eu não dou conta de nenhuma, fica várias pela metade, vem frustração, vem cansaço, enfim. Totalmente. Eu vejo isso claramente, né? Por exemplo, usando o exemplo dos cuidados, né, da casa. E, assim, às vezes eu tô numa situação de caos total, que não tem um cômodo da casa que não esteja fora de ordem. Então, se eu começo a me desesperar e querer resolver tudo ao mesmo tempo, eu fico ainda mais desesperada e não consigo fazer nada. Agora, quando eu respiro e coloco foco, não, peraí, um cômodo de cada vez. Eu vou arrumar o quarto das crianças. Quando estiver 100%, eu vou para a sala. Por mais que eu passe pela sala e me incomode, eu tenho, não, peraí, eu estou no quarto ainda, né? E assim que eu tenho me organizado, até mesmo quanto à questão do trabalho. Poxa, eu preciso escrever, eu preciso produzir aquilo. Essa pressão vai me deixando ansiosa, eu não consigo fazer nada, e eu vou lá, vou comer, porque eu preciso, quando vê o tempo passou, eu não fiz nada, né? Então, quando está com essa situação da ansiedade controlada, a gente consegue ter o foco e aí, com isso, consegue ser mais produtiva. E como eu coloquei até em uma das postagens, a gente consegue até eliminar a procrastinação, porque a gente fica naquela coisa, eu preciso fazer, mas você vai adiando, porque você sabe que aquilo vai te gerar uma ansiedade e que você não vai conseguir, né? Agora, quando a gente consegue ter esse controle, ajuda também nesse aspecto, né? Bacana. E me diga uma coisa, em termos de consequências que a tua ansiedade estava tendo, de certa forma, em vários âmbitos da vida. Por que eu pergunto isso? Porque, beleza, você tinha o autoconhecimento de saber que você era ansiosa, mas tem pessoas que são ansiosas, não sabem que são ansiosas e nem suspeitam que são, nem suspeitam que aquilo é ansiedade. Então, digamos assim, no quanto você quiser expor e se sentir à vontade, de que forma você percebeu que a ansiedade estava te trazendo consequências, seja na vida matrimonial, seja no trabalho, seja com criança, seja no dinheiro, seja na comida, qualquer área da vida que você achar que a ansiedade estava te afetando, para que outras pessoas que são ansiosas e não sabem percebam, tipo, nossa, talvez eu seja ansiosa e nem soubesse. O que você percebe de consequências da ansiedade na vida de uma mulher? Então, a primeira consequência na minha vida, acho que é a mais gritante, que mais me incomodava, é a questão do aumento de peso, né? Porque como eu tentava descontar, tentava achar esse refrigério, vamos dizer assim, na comida, e eu acabei ganhando cerca de 10 quilos, assim, em menos de um ano, né? O que eu tinha lutado numa dieta e tinha conseguido baixar o peso de boa, ele veio com tudo. Recuperei esses quilos todos por conta da compulsão alimentar. Além disso, como eu estava falando, atrapalha no trabalho, na sua produção em geral, porque não consegue ter um foco, você fica com aquela sensação de que você está dando um passo para frente e dois para trás, então que as coisas não estão evoluindo, que o dia passou, que você trabalhou o dia inteiro, que você não descansou, mas você não vê o resultado de nada daquilo, porque você não conseguiu produzir nada, fazer aquilo que você queria, que você devia de fato, né? E também envolve muito a questão da falta de paciência com as crianças, você fica muito irritadiça, tudo te tira né, da sua paciência, né? E a sua autoestima acaba ficando baixa, aí você não quer sair porque nenhuma roupa fica legal em você, porque você não quer ver as pessoas, porque você acha que as pessoas vão reparar, por mais que não comente, caramba, como ela, né, engordou, né? E várias coisas, e com autoestima baixa, seu relacionamento com o esposo acaba não sendo mais a mesma coisa, porque você já não está se sentindo bem, e você acha que também não vai agradar a ele, né? Então, assim, acaba afetando em vários pontos da nossa vida, faz em tudo, né? Entendi. E
Aí depois que a gente se conheceu, a gente começou o trabalho. E esse, eu vou te fazer uma pergunta que na verdade já sei a resposta, mas que eu adoro a tua resposta. Você acreditava no trabalho ou não acreditava? Olha, não. Eu resolvi praticar porque assim a gente conversou e eu já estava nessa expectativa de que eu queria procurar saídas que não fosse a medicação, já porque eu já tinha experimentado a medicação e não me deu o resultado que eu queria, né? E aí eu falei, eu tenho que experimentar, porque, né, senão não tem como dizer se dá certo ou não. E porque você trazia experiência de outras pessoas também. E aí me fez, assim, encarar mesmo não acreditando, porque eu sou estética para essas coisas, uma coisa tão simples, assim, tão básica, né? Como, né? Como não? E aí depois que eu comecei a usar essa técnica, né? Simples, e você veio conversar, e aí o que está acontecendo? Eu falei, caramba, né? Deu resultado. Porque assim, eu não fiz nada além, não usei nada de diferente além disso. E eu comecei a perceber que eu estava começando a ter um autocontrole. Não que fosse uma coisa fácil, né? Porque, assim, eu dormia e me programava assim, não, amanhã vai ser diferente, eu vou manter uma alimentação regrada. E aí eu conseguia café da manhã, almoço, quando chegava aquele horário crítico da tarde, para a noite, aí eu nem raciocinava. Ai, não, né? Tô precisando. E aí batia aquele peso na consciência. Poxa, que droga, mais um dia e eu não consegui. Então estava sempre... E aquela frase que vinha me acompanhando, né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Aquilo assim para a vida inteira. Falei, gente, quando que vou solucionar isso, né? E aí, quando a gente veio conversar, depois de eu ter adquirido essa técnica, usado essa técnica, eu falei assim, caramba, eu não fiz nada diferente e eu realmente consegui. Né? Até partilhei com você, algumas amigas estão aqui, sabe? A gente teve um encontro, um aniversário de um amigo, festinhas, né, Gisele? Gisele sabe bem. A gente é uma vez, muitos coleguinhas, muitas crianças, né, tem festa com frequência. E aí teve uma festa que a gente programou surpresa na pizzaria pro irmão da Gisele. Eu, naquele dia, até tinha passado mal, mas, assim, até falei para as meninas, não vou comer não, porque eu passei mal hoje, né? Tô enjoada, mas eu tava, assim, doida de vontade de comer. Tava, assim, babando na pizza, o bolo de chocolate da nossa amiga Érica, que é famosíssimo. Mas, assim, eu não comi nada. Eu trouxe o bolo para casa, guardei, falei só no fim de semana e consegui. Olha, impressionante. Eu fiquei impressionada como que eu tive esse autocontrole, porque dias atrás eu teria comido mais de uma pizza inteira sozinha, né? Mesmo, e eu chegava ao ponto de comer e me sentir mal, assim, de passar mal, de ficar empazinada, e eu só parava quando estava nesse limite. Enquanto não me sentia incomodada, eu não parava, né? E assim, não, eu consegui. Depois eu fui numa outra festinha e eu vou comer, mas vou comer comedidamente. Consegui ter esse autocontrole. Então, assim, quando eu paro para refletir, eu fico até assustada, porque há dias atrás eu não tinha, né? Eu não tinha mesmo esse autocontrole. E, de fato, eu consegui. Estou conseguindo. E deixa eu te perguntar, teve uma hora que você falou, mas bem na hora falhou, você falou assim, eu só parava de comer quando aí nisso falhou um pouquinho. O que você falou? Quando eu me sentia mal já estava assim, a comida já no talo, como a gente diz, né? Enquanto eu não me sentia assim, incomodada, com o estômago estourando, eu não parava de comer. E Entendi. agora não. E então, assim, só revisando aí para quem tiver com conexão ruim ou qualquer coisa do gênero, o que eu acho interessante na história da Bárbara, ela começou a aplicar o método sábio, só um pouquinho, na verdade, assim, eu nem ensinei para ela todo o método sábio, eu ensinei só um trechozinho bem pequenininho mesmo. E ela aplicou de maneira cética, ou seja, não foi, digamos assim, efeito placebo, do tipo, é porque eu tô tomando, sabe aquele efeito placebo do tipo, tô tomando essa farinha aqui,
mas como eu que estou pondo a confiança de que a farinha cura, então está curando. Não, ela começou de maneira cética e depois até me falou. Eu, sinceramente, não estava acreditando em nada do que estava falando. Eu falei, assim que é bom. Verdade. Eu fiquei até envergonhada de falar isso. Falei, como assim que eu vou falar isso pro cara, né? Que eu não estava acreditando na proposta dele, né? Não, mas eu isso aí, eu também, quando fui desenvolvendo, porque assim, ali na área de membros, no vídeo, eu mesmo falo, eu estou resumindo muito para deixar concreto para a pessoa conseguir aplicar no dia a dia, sem ficar com toda a teoria, com todo um embasamento que, pô, na verdade, se no dia a dia da ansiedade você não quer ficar lendo livro de como é a base, da fundamentação, disso, daquilo. Você quer, cara, eu preciso resolver a ansiedade agora. Então, é isso aqui, né? Mas toda a fundamentação teórica está lá no 5º vídeo, para quem depois da área de membros quiser assistir. Agora, o que eu queria te perguntar? Teve um fato que eu achei curioso, se você não se importar de falar aqui. Teve dias que você não aplicou a metodologia porque você não estava a fim de ter controle nenhum sobre a alimentação. Me explica isso pra gente, como é que foi isso? Verdade, verdade. É assim, porque uma coisa que me chamou a atenção é uma das falas suas iniciais do método, né? Você precisa querer, né? Ele funciona se você precisa querer, você não precisa acreditar, você só precisa querer e usar. Então, assim, nesse intervalo em que eu comecei a usar, teve uns dias, depois eu falei assim, ai, hoje eu não quero, eu quero mesmo comer. Então, eu decidi nesses dias não usar, porque mesmo não acreditando, eu percebi que dava certo, né? Então, se eu fosse usar a técnica do método sábio, eu sabia que eu ia ter o controle na alimentação e eu não ia comer aquela besteirinha que eu tava afim, né? Então, teve alguns dias que eu não quis usar mesmo, não. Legal. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo certo. Na sua experiência, o método sábio serviu como se fosse um botão de ligar e desligar a vontade de comer. Foi. Não à vontade, Rafael. Eu digo assim, agora, interessante que agora, tipo, umas 2 semanas, na segunda semana, né, mais ou menos, eu já não tenho mais tanta vontade mesmo, não. Mas, assim, nos primeiros dias, a vontade aparece, sim, é claro. Mas, assim, você consegue ter uma força de resistência, uma força de vontade que até então sozinho eu não estava conseguindo. Entendeu? Então, assim, o método no início ajudou dessa maneira, dando essa vontade auxiliar. Não, eu não vou e resisto. E depois, acho que progressivamente, eu não tenho usado mais, porque eu não tenho mais tido tanta vontade, eu tenho conseguido ter um controle. Mas eu sei que também tem essa carta na manga, que quando aparece a vontade de recorrer à besteira lá, eu uso o método e ele ajuda, né? Que legal. E deixa eu te perguntar outra coisa. Em termos de, digamos assim, desafios da tua vida, desde quando você começou a aplicar a metodologia, mudou alguma coisa no teu cenário externo, ou seja, trabalho, marido, filho e tal? Tá todo mundo santo, te ajudando, enfim? Ou o teu cenário continua o mesmo, o caos ali continua reinando, mas você que está, digamos, tranquila, sem ansiedade? Qual que tá essa... Só para eu saber se realmente foi o método ou não. Tipo, toda a tua vida mudou e tá dizendo que foi o método. Não, nada mudou. Às vezes dá até uma pioradinha, entendeu? Quando resolve ficar um monte de criança doente ao mesmo tempo, fica 2 no dia, outro no outro, o marido fica doente junto. Assim, às vezes piora um pouco mais. Melhorar, não. Legal, bacana. E deixa eu verificar. Eu esqueci de te perguntar alguma coisa em termos ou de consequência, ou de causas, ou de... Bom, uma coisa que eu queria saber. Além da vontade de comer, que agora, pelo que eu entendi, você não precisa mais brigar com você mesma. A hora que você quer comer, você come. E a hora que você quer dizer não, você diz não e tá bem. Entendi, certo? Sim, sim. Beleza. Além desse ponto da comida,
a falta da ansiedade, ou seja, a ausência dela, está te ajudando em outras áreas da sua vida? Seja trabalho, seja dinheiro, seja casamento, seja filho, seja tarefas. Está te ajudando ou não? Foi só na comida? Como que está essa questão? Tem ajudado também, especialmente na questão da tarefa, que ajuda a focar mais, você não olhar o caos e ficar perdida nele, você encontrar uma solução, né? Vou começar por aqui, depois vou por ali, né? Ajuda a ter o foco nisso, na questão da, como eu falei, da organização do lar, tem me ajudado nesse ponto. E também na questão do trabalho, de conseguir produzir alguma coisa, né? Tem ajudado bastante. E eu acho que, assim, essa questão da autoestima, que eu falei que acaba ficando abalada, aos poucos, conforme eu for colhendo o resultado de uma perda de peso, né, que vai ser consequente de você ter uma alimentação mais equilibrada, as coisas vão se reorganizando melhor, né? Você vai voltando a ter uma autoestima melhor, você com uma autoestima mais elevada, você consegue, sei lá, tá mais segura de namorar o seu esposo, né, tudo mais. E também eu acho que quando você tá com essa... E ajuda muito também na questão das crianças, de ter mais paciência, né? De encarar as coisas com mais tranquilidade. Legal, bacana. Interessante você falar isso das crianças, de lidar a vida com mais tranquilidade. Teve uma vez que eu estava numa festa de aniversário e o pessoal não estava conseguindo reunir a família ali para bater a foto. E o pessoal começou a ficar bem estressado. E aí teve uma hora que eu falei assim, gente, calma, isso é vida. E aí todo mundo me zoou e falou assim, gente, é verdade, isso aqui é vida. E aí ficou uma tiração de sarro, do tipo assim, isso é vida. E assim, para mim isso é óbvio. Várias pessoas fazendo suas coisas, isso é vida. Mas para quem estava na ansiedade, o pessoal estava se estressando com coisas básicas. Então é muito isso. Quando você está neutro emocionalmente, você lida com o dia a dia de maneira realmente muito mais tranquila, sem ficar se abalando com o meio externo. Então, com certeza, porque é isso que eu tenho pensado muito, assim, essa maneira de olhar as coisas de forma diferente. Isso é vida, né? Você tem criança pequena em casa, não tem como não ter brinquedo espalhado, não tem como eles comerem e não sujar o chão, né? Não ter como não ter muita roupa para lavar todos os dias. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela veio em casa, ela, nossa, amiga, eu lavo a roupa uma vez na semana. Eu falei, que delícia. Quando eu era só eu e meu esposo, era assim também. Agora eu lavo todo dia, às vezes mais de uma vez, e o cesto ainda está sempre cheio. Então, assim, não adianta me estressar, é a minha realidade, né? Então, mas quando você tá nesse alto nível de estresse, tudo é motivo de te estressar, de te tirar de si, né? As coisas simples, que são coisas da vida, te incomodam, né? Então, quando você tem esse controle da ansiedade, você começa a enxergar as coisas no seu devido lugar. Legal. E para quem tiver, deixa eu perguntar aqui uma coisa agora. Quem está aqui online, está ao vivo, está se identificando com o que a Bárbara está falando? Quem está se identificando é quando tipo, nossa, eu vivo isso também, enfim, está achando relevante o que ela está falando? A Tatiana que está perguntando, o método ajuda a controlar a ansiedade independente da alimentação? Exatamente, Tatiana. O método ajuda você a não, principalmente, não descontar primeiro, com relação à ansiedade, você não ficar ansiosa. E aquela alimentação que vinha por causa da ansiedade, ou seja, aquela alimentação que vinha só porque estava ansiosa, você não vai ter. Você pode ter a comida por outros motivos, mas aquela comilança que vinha por causa da ansiedade, ela deixa de existir. É isso mesmo, Tatiana. Então o pessoal aqui está se identificando. A Camila se identificou, a Gisele falou que é gêmea sua, a Tatiana entrou agora, saiu aqui. O Instagram ele tira as telas aqui. A Bela, a Anitta, falou que está se identificando com tudo. Quem mais aí se identifica? Eu tenho uma proposta para quem estiver se identificando. Estou só esperando mais alguém responder. A Morgânia falou, eu estou me identificando com praticamente tudo, mas tento não absorver como vocês estão falando. É a vida. Não entendi. Tento não absorver. Eu acho que ela quis dizer quanto aquilo que a gente estava falando, de se estressar com tudo. Bagunça, criança, fazendo barulho, muita roupa para lavar. Ela entende que
que isso é vida, ela não absorve, Ah, né? Entendeu? Acho que foi nesse ponto que ela quis ah, dizer. entendi. Entendi. Eu pensei que era assim, tô tentando absorver o que vocês estão falando. Eu falei, ué, não entendi, agora É, entendi o que quer é. dizer. E, Bárbara, deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você pensa assim, poxa, é importante eu falar para quem está aqui assistindo e tal? Deixa eu ver que eu anotei algumas coisas aqui. Deixa eu ver se não faltou alguma coisa. Não, eu acho que eu falei tudo. Eu só acho legal, Rafael. Agora eu vou te explicar do método. Eu lembro que em algum momento eu vi que você falou que você consegue ter esse controle da ansiedade e sem precisar fazer meditação, sem precisar usar medicamento. Eu acho legal você falar um pouco como funciona tudo isso. Beleza, então vamos lá. Eu vou explicar um pouco do método, da onde que ele nasceu, quando que eu uso, como que eu uso, e aí até fazer uma proposta para quem está aqui agora assistindo, exclusivamente porque veio do seu canal. Então, como que veio, né? Principalmente por ter visto várias mulheres que, de alguma forma, viviam brigando com o corpo. Seja porque estava com sobrepeso, seja porque estava acima do peso, seja porque estava normal numa boa, mas sempre num nível de cobrança muito grande com o corpo. Isso acontece principalmente muito com atletas, esportistas. Enfim, independente de estar com sobrepeso, subpeso ou no peso normal, para as mulheres eu via muito desafio com relação a isso. E não se tratava delas não saberem como emagrecer, porque eu vi várias que já falaram, Rafael, eu já emagreci 16 quilos. Hoje mesmo eu estava falando com uma, Rafael, eu já emagreci 16 quilos e eu estou com medo de voltar a recuperá-los. Ou seja, não é questão de não saber, é questão de todo esse, digamos assim, esses demônios internos e externos que fazem com que a mulher seja engordada pelos desafios da vida. E três coisas me chamaram a atenção, três mulheres me chamaram a atenção e elas não se conheciam. Uma falou assim, eu queria ter anorexia para conseguir não comer. Outra me falou assim, eu já fiz retiro de viver de luz, de ficar 30 dias só no líquido, para ver se eu parava de comer. Quando eu voltei do retiro, eu comi tudo de volta e engordei. E a outra estava com deficiência vitamínica e tal, porque ela comia, vamos por todas as refeições do dia só no café da manhã, sem contar ao longo do dia, até partir para a comida do lixo, ela já tinha comido. E aí eu pensei, gente, não é só questão de saber cumprir uma dieta e fazer atividade física, até porque esportistas também fazem muita atividade física e me relatam que têm vontade descontrolada de comer, e muitas vezes até em segredo. Por quê? Porque não tem com quem falar, porque nem todo mundo vai entender. E aí, ao longo do tempo, eu fui fazendo uma série de formações, para quem, resumindo aqui, tá, gente? Eu não vou nem ficar falando de currículo, porque eu acho que isso não ajuda vocês, mas assim, resumindo, para quem quer saber, eu sou coach e sou terapeuta holístico e tenho depois muitos outros estudos na área da vida feminina com relação à comida. Mas daí o que eu identifiquei? Que as mulheres não ficavam ok com o corpo delas e de maneira confiante, não é porque elas não sabiam lidar, não sabiam um método secreto de como ficar ok com a comida. Não, não isso. Mas porque todos os programas de emagrecimento que elas já tinham tentado, seja cápsula, seja comprimido, seja fazer muito exercício físico, seja dieta, o que for, não tratava as causas da vontade descontrolada de comer. E aí, causas vontade descontrolada de comer, tem as causas emocionais, tipo ansiedade, que é uma das emoções, e tem as causas fisiológicas. O que eu quero dizer fisiológica? Quando você fica muito tempo restringindo a alimentação e volta, e restringe e volta, o teu corpo vai perdendo a capacidade natural de ficar saciada e de sentir que está com fome. E aí acontece isso que a Bárbara falou, come até passar mal. Enquanto não estiver passando mal, mal mesmo não para. E aí vem depressão, vem frustração, vem falta de libido, vem casamento frustrado, vem uma série de outras consequências. Desconta na criança. Às vezes tem criança pequena, o que eu fico com dó, tem criança que é pequena que ainda não tem 7 anos de idade, está na primeira infância. Aí na primeira infância armazena tudo igual esponja e depois reflete na vida adulta. Então eu fui montando uma metodologia em que vai eliminando tintim por tintim todas as causas da compulsão,
da vontade descontrolada de comer. Só que o acompanhamento em si, que eu faço, leva 6 meses, tem uma frequência X de atendimento, depende do meu horário e do horário da pessoa, tem uma série de coisas que, digamos assim, dificulta uma pessoa comum do dia a dia falar assim, preciso resolver a ansiedade agora. Aí o que eu fiz? Eu entrevistei quem frequenta as minhas lives e montei só um mini curso, um treinamento rápido, expresso, tanto que a Bárbara viu o método. São 4 vídeos apenas, sendo que eu explico só uma partezinha do tipo assim, olha, você está ansiosa? Faz só isso aqui no teu dia a dia. A ansiedade já vai começar a sumir. E não depende de você acreditar no que eu estou falando. Só aplica. E também não fiquei explicando muito de teoria, sabe? De tipo assim, respira fundo, veja um lago. Não, nada do gênero. Você está no dia a dia corrido, está dirigindo o carro, criança brigando. Faz isso aqui que a ansiedade vai começar a ir embora. E aí foi isso que agora que a Bárbara começou a narrar. Mesmo com toda a descrença, ela começou a aplicar. O dia a dia dela continua desafiador, o meu também, eu também tenho filho, tenho esposa, tenho cliente, tenho viagem, tenho um monte de coisa. E como é que a gente não desconta na comida e come, inclusive, quando quer? Aplicando só essa partezinha do método, que depois ainda não gravei as aulas, estou editando um livro agora, inclusive, ensinando todo o método. Mas, assim, só uma partezinha já é capaz de te ajudar a não ficar ansiosa, a não descontar na comida, a dar conta do que você tem que dar conta no teu dia, nas tuas tarefas, no teu foco, e, consequentemente, ter uma vida mais tranquila com as pessoas ao teu redor, seja marido, filho, família, trabalho, o que for. E, bom, eu penso que eu expliquei de maneira resumida e rápida para não ficar cansando. Bárbara, expliquei, digamos, você que está do outro lado como praticante do método. É isso mesmo ou deixei de cobrir algum ponto? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Acho que é interessante falar isso, que é um método fácil de usar, né? E que você consegue já usufruir dos resultados imediatamente, né? E o mais importante foi o que você falou, nada ao seu redor vai mudar, né? Vai trabalhar algo que vai trabalhar em você, porque é onde está o foco do problema, né? Está em nós. Eu acho que eu não cheguei a comentar, mas assim, quanto em relação a ganho de peso, né? Eu cheguei a fazer acompanhamento com nutricionista, eu cheguei a ter um tempo ir para academia, só que depois desisti. Comprei programas na internet que trabalham com essa questão da educação, né, alimentar. Mas assim, enquanto não trabalhei o meu interior, nada disso funcionava, porque eu já sabia como eu deveria me alimentar, eu já sabia que era importante fazer uma atividade física, só que eu não estava colocando isso em prática, né? Eu não estava resistindo, vamos dizer assim, à minha vontade de descontar os estresses nas besteiras, nas comilanças da vida, entendeu? Legal. E interessante isso que a Gisele falou, ó, dá até medo das festas do final de ano, né? E olha que interessante, Gisele, algumas clientes minhas já me falaram que foram para uma festa, bom, até a Bárbara que falou, foram para alguma festa e não comeram tudo que era comum elas comerem. Teve gente que falou assim, nossa, parei no primeiro pastel, sendo que eu comi até 2, e eu não comi nem metade do primeiro. E não é porque, detalhe, uma coisa que eu sempre falo, até a Bárbara que pode falar para mim se é essa experiência que ela está tendo ou não. Eu não trabalho focando em você brigar com você mesma. Se você me falar que você está brigando com você mesma, eu já falo, opa, calma aí que não está funcionando então. Bárbara, quando você decide não comer alguma coisa, você fica brigando com você ou você decide de boa? Do tipo, ah não, quero, não quero. Como é que tá essa tua resposta sim e não a comilança agora? Eu decido não comer e, assim, em outras situações eu comeria, porque, tipo, mas eu quero muito, ficava naquela assim, não, né, eu não quero comer, mas, né, aquilo tá ali me tentando, acaba resistindo. Agora eu não, decidi não comer, faço uso da técnica que você ensinou, for preciso, repito e pronto, eu não como, entendeu? Beleza, legal. Então, o que eu quero propor para quem está aqui assistindo? Eu perguntei para a Bárbara se ela iria gostar disso, ela se interessou, e quem tiver também interessado,
gente vai colocar um link aqui para quem quiser entrar praticar o método sábio pelo link da Bárbara, que daí eu vou saber que veio da Bárbara, e a gente depois vai fazer algum encontro. E o Ivan aqui, entrei para ver se alguém é ansioso para ver a live. E hoje tem live com o Ivan também às 19 horas, falando de como que a ansiedade afeta as finanças, né? Quem gosta aí quem quer saber fazer dinheiro, o Ivan, nossa, pensa num cara, o Ivan é meu irmão, mas não é porque é meu irmão que eu vou falar isso. Cara, o bicho sabe fazer dinheiro, meu Deus do céu. Então quem quiser depois ver como que a ansiedade afeta o dinheiro, vai ter hoje a live às 19 com o Ivan. Mas o que eu combinei com a Bárbara e faço o convite aqui para quem está online. Quem adquirir a introdução ao método sábio por esse link que a Bárbara vai colocar aqui, né, mãesquedãoconta.com.br/ansiedade, pode digitar aí, Bárbara, aí eu fixo o comentário. Quem entrar no método sábio pelo link da Bárbara, depois a gente marca uma data daqui a umas 2 semanas mais ou menos, que daí deu tempo de todo mundo praticar. A gente marca o encontro ao vivo, não pelo Instagram, porque o Instagram tem limite, enfim, mas tem uma ferramenta muito boa que permite várias pessoas estarem ao vivo ao mesmo tempo e falar. E a gente tira as dúvidas, tá? Eu faço perguntas, ajudo aí nas dúvidas, ajudo a aplicar a metodologia. A Bárbara vai estar ao vivo também acompanhando. Bem-vinda, Pamela. E aí é uma forma aí de todo mundo ter a mesma experiência que a Bárbara teve. Bárbara, quantos dias você praticou o método sábio a ponto de ter esses resultados que você narrou aqui? Olha só, no primeiro dia de prática eu já consegui resistir à impulsão, vamos dizer assim. No primeiro dia eu já consegui ter esse controle. Aí depois eu decidi não usar o método continuamente, porque chegou uns dias que eu queria, né, sair do foco, e eu falei, não vou usar o método, e aí eu comi mesmo. Aí depois eu retornei. Aquela famosa história que fim de semana a gente pode dar dieta, e segunda-feira a gente recomeça, né? É mais ou menos assim. Aí eu não, vou recomeçar e agora foco. Aí faço uso do método. Aí no primeiro dia a gente já consegue ter o controle. Interessante. Gente, como eu falei que não tinha nada combinado, eu não sabia que desde o primeiro dia ela já tinha tido o resultado. E ela não me falou nada. Ela só me falou que não estava acreditando que ia funcionar. Não, mas para mim que não estava acreditando. Se desde o primeiro dia eu não tivesse resultado, eu já ia falar, tá furada, né? Porque, né, não tá dando certo. E porque a pessoa que é ansiosa, ela quer resultado rápido. Então, assim... Interessante, bem bacana. Então, assim, gente, não vou usar o método hoje porque hoje é dia de maldade. Hoje vou tomar veneno. É bem isso, Ivan. É bem isso que a Bárbara narrou. Tipo, hoje eu tô afim de comer, então eu não vou usar o método, porque senão eu vou conseguir dizer não comida de uma boa. É verdade. É bem isso. Engraçado que eu não consegui ter essa visão. Só depois que conversei com você, falou, pô, então você não usou porque você sabia que ia ter contra. Eu falei, é verdade, então o negócio tá funcionando mesmo. Legal. Então, gente, fica aí o convite. Quem se identificou com toda essa experiência da Bárbara, entendeu que, enfim, a gente está falando aqui de casos reais, ela falou de um monte de coisa que eu não estava nem ciente, eu nem sabia que foi ter resultado no primeiro dia, não sabia que ela tomou remédio, sabia que ela tinha não acreditado no método, mas aplicou e teve os resultados. Eu falei, vamos fazer uma live contando. Então tem aí o convite especial. Entrando nesse link que a Bárbara, que a gente fixou aqui, ó, mãesquedãoconta.com.br/ansiedade. Entrando no método sábio, adquirindo sua inscrição, tá por um preço literalmente ridículo, tá? Ainda tá com cupom de desconto, tá? Deixa mais ridículo ainda o preço. Você pode aplicar o método sábio na sua vida, e daqui a umas 2 semanas, que daí eu vejo lá quem entrou, marco uma data, provavelmente terças 20 horas, muito provavelmente, que é o horário que geralmente eu faço atendimentos em grupo. Mas daí eu confirmo com quem adquirir pelo link da Bárbara, tá, gente? A gente faz um encontro em que eu tiro tuas dúvidas, verifico se você aplicou, se não... Oi? Alô? Tava travando, não deu para ouvir o que você falou. Oi?
Tava travando essa última fala que você falou lá do encontro. Não deu para ouvir, estava travando, ficou falhando. Tá travando. O que eu estava falando, eu vou falar rápido aqui porque tá travando. Daqui a 2 semanas, eu vou marcar com a Bárbara uma data exata, um horário exato, para a gente fazer um acompanhamento, um encontro em grupo, para tirar as dúvidas de quem já começou a aplicar o método aqui da Bárbara, tá? Então, ó, a Gisele já gostou, pizza. Então é isso, gente. Entre pelo link da Bárbara, façam sua inscrição. Estava falhando, eu não sei se meu áudio está melhor. Eu vou reproduzir o que você falou. E em 2 semanas, não é isso? Você vai, quem acessou o método, e vai fazer um encontro presencial, né, na internet, fora Instagram, conversar mais, tirar dúvidas, não é isso? Exatamente. A tua voz também falhou, mas eu penso que você falou a mesma coisa aí, que daqui a 2 semanas marca o encontro em grupo, tirando as dúvidas de quem aplicou metodologia, está com dúvidas de como aplicar, enfim. E aí vai estar eu e a Bárbara ao vivo, ajudando vocês a aplicar o método, ficar mais tranquila com comida, com as atividades, sem ficar sofrendo de ansiedade à toa. Entrem agora no link, muito fácil, mãesquedãoconta.com.br/ansiedade. Muito fácil, entrem no link, façam sua inscrição, apliquem o método e daqui a 2 semanas eu vejo ali, ó, ansioso para ver todo mundo no aulão de vocês. Legal, Ivan. E hoje às 19 tem a gente falando de ansiedade e finanças. Grande abraço, gente, e até mais. Valeu.